Queridos amigos, que alegria mais uma vez podemos estar com o programa Estudando as Obras de André Luiz, o livro Nos Domínios da Mediunidade. Hoje será o terceiro programa do capítulo 28º sobre efeitos físicos. Nós vamos entrar direto no capítulo, porque esse programa tem muitas coisas para nós vermos ainda, para aproveitarmos bem o nosso tempo. Tudo bem, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio, que os bons espíritos nos envolvam em mais um dia de gravação e cumprimentamos carinhosamente a todos que nos ouvem, nos assistem e formam esta família do CEPAC e da TV A Caminho da Luz. Dando continuidade do ponto em que paramos no vídeo anterior. Meu colega ainda aventurou. Vemo-lo avançar com indumentos materializados e sob a orientação da enfermeira amiga. Entretanto, caso alimente nessas condições qualquer desejo menos digno, pode interferir no trabalho prejudicando-o perfeitamente, disse Aulus. Ele está sob controle, mas controle não significa anulação. Qualquer impulso infeliz no nosso companheiro correrá por conta do serviço. Daí a inconveniência das atividades dessa espécie, sem auto-objetivo moral. Então, queridos amigos, nós vemos aqui um detalhe muito interessante, né? Porque realmente a preocupação é com referência ao médium. Ele é aquele que está ali dando energia, é aquele que está ali deitado. Aparentemente, ele tem que ter um esquecimento dos seus problemas, um esquecimento das suas dificuldades do dia a dia, para ser um bom instrumento. E a pergunta que se faz é exatamente sobre isso. E se ele se desequilibrar, pode comprometer o trabalho? Ele diz, sem dúvida, irá comprometer, irá interferir no trabalho, prejudicando todo aquele trabalho efetivado pelo mundo espiritual. Então nós percebemos que isso é importante. Depois, Aulus diz, ele está sob controle, mas controle não significa anulação. Então ele pode buscar na sua tela mental, o espírito dele está ali do lado. Ele pode buscar na sua mente um problema que ele está vivendo, seja ele qual for, e botar todo o trabalho a se perder. Então, isso é uma coisa muito interessante, não é? Olha o cuidado, a preparação que tem que ter o médium e o cuidado e a preparação que tem que ter a equipe espiritual que está envolvendo esse médium. O medianeiro das curas, enlaçado pela entidade generosa, alcançou o estreito aposento, exibindo a roupagem delicada, semelhante a uma túnica de luar, emitindo prateada luz. No entanto, à medida que varava a atmosfera reinante no recinto, a claridade esmaecia, chegando a apagar-se quase de todo. Então nós vemos, é como uma luz, não é? Ela, quando começou os trabalhos, se apercebeu que estava sendo uma claridade intensa. E conforme ele foi trabalhando, foi percebendo que essa claridade foi se apagando. E chega a comentar aqui que chegou um certo momento que ela chegou a apagar. É natural, é o esgotamento. É igual, por exemplo, quem doa sangue. Eu sempre faço um comparativo ectoplasma, doação de sangue. Quando você vai doar sangue, você tem um limite para doar sangue. Você não vai chegar lá e falar, olha, você tira aí 30 litros de sangue, porque hoje eu estou com uma vontade danada de doar sangue. Quando você começa a tirar o sangue, você está ali todo animado. Conforme você vai doando o sangue, o seu corpo vai começando a sentir, você vai sentindo uma fraqueza, você vai começando a sentir um mal-estar. Por isso que tem o tanto certo que você pode doar. Então, é a mesma coisa, é o mesmo exemplo para nós entendermos o que é doação de ectoplasmia. E aqui também fica muito claro que os encarnados que faziam parte do grupo, os 14, não ajudavam.
Então nós vamos vendo que essa diminuição é por conta deles, mais deles do que propriamente do médium. Olha a continuidade da leitura. Diante do nosso olhar indagador, o assistente esclareceu: a posição neuropsíquica dos companheiros encarnados que nos compartilham a tarefa do momento não ajuda. Absorvem-nos os recursos, sem retribuição que nos indenize, de alguma sorte, a despesa de fluidos laboriosamente trabalhados. Então, o que nós percebemos aqui? Que os fluidos B, que foi explicado na aula passada, eu não vou explicar agora, porque o nosso tempo é curto e já foi esmiuçado por mim e pelo nosso querido Sérgio no vídeo passado, os fluidos B são relacionados aos encarnados. Nesta atividade, o médium está sustentando a atividade praticamente sozinho na doação desses fluidos B. Os demais encarnados que estavam com ele não mantinham atitudes elevadas, seja pelos pensamentos, sejam pelos ideais, sejam pelo que os motivaram a levar até ali. Então, nós percebemos que era uma atividade que o próprio espírito amigo Garcês disse a Aulos que não seria possível naquele dia ter uma materialização mais contundente, de ordem superior, não que a enfermeira não fosse, mas ficaria apenas ali porque infelizmente os encarnados que ali estavam não tinham preparo para aquele tipo de atividade. Continua. A convite do orientador, penetramos a sala. Efetivamente, escuras emissões mentais esguichavam contínuas, entrechocando-se de maneira lastimável. Os amigos ainda na carne, mais se nos afiguravam crianças inconscientes. Pensavam em termos indesejáveis, expressando petições absurdas no aparente silêncio a que se acomodavam irrequietos. Então aqui nós vamos ver, que realmente dando continuidade nesse ponto que o André já comentou, não tinha um dos 14 que estava doando boa energia. E é interessante, se você estiver acompanhando o livro, da mesma maneira que nós estamos aqui lendo, você vai ver que está em negrito. Pensavam em termos indesejáveis. Cada um estava ali pensando em si. Outro dia eu falei para uma companheira da casa, que trabalha há muitos anos comigo, eu digo, não é possível que com tantos anos que você trabalha comigo, você não seja capaz de começar um trabalho voltado para o próximo. É só preocupação com você, é só preocupação com seus familiares. Quando é que você vai aprender a trabalhar para o próximo? Ah, mas eu tenho problemas. Problemas todo mundo tem, eu também tenho problemas. Ou será que as pessoas pensam que nós não temos problemas? O que nós precisamos é focar aqueles momentos e aprender a ter uma disciplina. É isso que nós somos convidados. Senão nós ficamos aquele eterno doente. Participamos das atividades, mas não somos capazes de ajudar a atividade, porque a nossa cabeça está voltada para que os espíritos nos enxerguem, para que os espíritos nos socorram. Nós precisamos mudar a visão. E isso aqui é característico daquilo que nós já vimos. Estudo. As pessoas precisam estudar mais. Em cima da nossa sala de passe tem uma frase: o silêncio é uma prece. Muitas pessoas imaginam que é apenas o silêncio do verbo, mas não adianta eu estar com a minha boca fechada, mas o pensamento viajando. Então, quando o pensamento, o silêncio é uma prece, Emmanuel queria dizer o pensamento da fala, do verbo, como o pensamento também das inquietações que nós levamos para dentro da casa espírita. Então tem pessoas que entram na casa espírita, saem do mesmo jeito e falam assim: o centro espírita não me ajudou. Não, você não se ajudou. Antes de você querer ajuda da igreja católica, do centro espírita, da igreja evangélica, da tenda de Umbanda, do templo budista, você tem que se ajudar.
para depois você pedir ajuda para o próximo. Era o caso aqui, companheiros despreparados. Agora, eu também compreendo, querido Sérgio, que em 1950 e pouco, nós não tínhamos tantas informações como temos hoje. Hoje, nós somos munidos de informações. Naquela época, primeiro que nem todo mundo sabia ler. Já começa por aí. Segundo que o livro não era de acesso livre para todo mundo. Hoje não. Hoje nós somos mais alfabetizados, hoje nós temos no Google o PDF de todos os livros. Mas você vai perceber agora, André, na continuidade da leitura, que os problemas são os mesmos de hoje. Você vai ler para nós percebermos que os problemas é o mesmo. Às vezes a pessoa até lê, até tem conhecimento, mas não consegue colocar em prática. Lê agora a sequência, André, para nós podermos ter uma ideia mais nítida daquilo que August está nos explicando. Exigiam a presença de afeições desencarnadas, sem cogitarem da oportunidade do merecimento imprescindíveis. Criticavam essa ou aquela particularidade do fenômeno, ou prendiam a imaginação a problemas aviltantes da experiência vulgar. O concurso dos amigos espirituais era ali recebido, não como gentileza de benfeitores, mas como espetáculo fútil a serem obrigatoriamente elaborado por servos ínfimos. Olha que coisa, André. Exatamente eu contei há pouco um caso de uma companheira. Se você vê o que ela já leu de livro, é uma coisa impressionante. Porque é isso aqui. Até hoje me pergunta dos familiares desencarnados há anos. Então, é essa preocupação que as pessoas vão. Será que eu vou ter uma comunicação? Será que os espíritos desencarnados vão falar comigo? Não é? Então as pessoas criticavam essa ou aquela particularidade do fenômeno, criticavam o médium, o trabalho não está certo, tem que mexer em algumas coisas aqui. Então veja, o concurso dos amigos espirituais era ali recebido, não como gentileza de benfeitores, mas como espetáculo fútil. Às vezes os espíritos até se fazia um ente querido se materializar para poder chamar a atenção daquelas pessoas para poderem fixar um pouco mais na importância do trabalho. Então nós vemos aqui que realmente, enquanto nós não aprendermos a desapegar dos nossos problemas, nós vamos ficar sem ser um bom instrumento de trabalho para a espiritualidade. Ainda assim, os obreiros do nosso plano ofereciam o melhor pelo êxito da tarefa. A enfermeira, devotada, socorreu as doentes, aplicando-lhes raios curativos. Várias vezes deixou o recinto e tornou a ele, porquanto a simples aproximação dos pensamentos inadequados que lhe senhoreavam as vibrações, toda a matéria ectoplásmica se ressentia, obscurecendo-se ao bombardeio das formações mentais nascidas da assistência. Terminado que foi o trabalho medicamentoso, um risonho companheiro de nossa esfera tomou pequena porção das forças materializantes do médium sobre as mãos e afastou-se para trazer, daí a instantes, algumas flores que foram distribuídas com os irmãos encarnados, no intuito de sossegar-lhes a mente excitadiça. Então, se você quiser se aprimorar um pouco mais, nós temos aqui centenas de mensagens de materialização expostas nas revistas espíritas. Eu, particularmente, sou um grande apaixonado pelas revistas espíritas. Essa semana ainda li muitas páginas, não é? Estudo as revistas espíritas e você vai ver coisa maravilhosa, não é? Então, no final, um membro da equipe, um espírito, ele então, usando da ectoplasmia do médium, ele foi buscar flores e fez com que cada pessoa recebesse uma flor. Esse é um trabalho de materialização, né?
Então nós vemos que na época de Kardec aparecia tanta coisa sobre a mesa, aos olhos de todo mundo, não é? Então nós vemos que é um trabalho muito bonito, mas é um trabalho que, apesar desse coroamento das flores, poderia ser um trabalho melhor. Poderia ajudar mais pessoas, poderia levar a cura a outras pessoas, auxiliando nos seus problemas do corpo físico, nas suas doenças. Mas, infelizmente, é um trabalho que os espíritos fazem o que podem, mas também se tornam limitados pelos fluidos B, que é exatamente envolvendo o médium e os participantes. E aqui nós vemos o médium com uma atividade heróica, porque mesmo tanto adverso, e mesmo ele não sendo um espírito missionário, por assim dizermos, ele ainda conseguia fazer credor de pessoas como esta enfermeira, que procurava ajudar e levar amparo. Então nós vemos que é um médium que na sua força, na sua capacidade, está tentando fazer o que lhe compete naquele instante. Então também ficamos admirados com o testemunho de renúncia e de amor do médium, como já vimos em outros médiuns, em outros casos, nesta mesma obra. Dando continuidade, calmando-nos a curiosidade, Aulus esclareceu: é o transporte comum, realizado com reduzida cooperação das energias medianímicas. Nosso amigo, e designou com a destra o emissário das flores, apenas tomou diminuta quantidade de força ectoplásmica, formando somente pequeninas cristalizações superficiais do polegar e do indicador, em ambas as mãos, a fim de colher as flores e trazê-las até nós. Então aqui também gostaria de relembrar que o médium tem uma capacidade enorme da doação de ectoplasmia, de efeito físico. Com certeza essa enfermeira está comprometida a ele numa reencarnação de trabalho ao próximo, né? Mas se há uma grande preocupação com o médium também. Vamos analisar que tudo isso que aconteceu não está dando a ele a condição de ser um médium perfeito. Nós já estudamos isso nesse capítulo. Ele é um médium que vai passar por muitas dificuldades, muitos problemas, e em determinado momento algo até esclarece, ele pode pôr tudo a perder nessas atividades. Então nós vemos aqui que é importante nós separarmos uma coisa de outra. O fenômeno existe, ele doa essas energias. Eu dou até o exemplo do João de Deus, que tinha um efeito de ectoplasmia fantástico, de trabalho de cura, e moralmente era um homem altamente comprometido, não só que até hoje está preso. Então nós percebemos que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E ele tem uma mediunidade fantástica, isso que ninguém tira dele. Mas os espíritos que atuam, infelizmente, são espíritos do mesmo naipe. Então vamos explicar aqui o que eu li há pouco. Que o espírito pegou um pouco desta porção ectoplásmica, foi até um jardim e materializou a sua mão, não é? No caso aqui ele falou o polegar e o indicador, retirou estas flores e apresentou para a Assembleia. Então ele percebeu, esse espírito, que aquilo, um pouco de fenômeno, poderia acalmar um pouco os companheiros da Assembleia. Então ele pegou esta porção ectoplásmica, que já estava juntado os fluidos A, B e C. Aqui poderiam ser conchas, aqui poderia ser um tipo raro de flor, porque nós sabemos que o espírito foi em pensamento, um pensamento caminhou à distância, nada representa. Então nós percebemos que eles usaram desse subterfúgio para que os encarnados pudessem desviar o pensamento um pouco, para que a atividade continuasse a sua naturalidade. É interessante que no livro dos médiuns tem um caso de uma materialização de doces. E ali então é perguntado para o espírito, mas a pessoa não percebeu? Diz, não, a padaria que nós tiramos, a doceria tinha muito doce.
Então não se apercebeu. Mas se tivesse pouco, teria se apercebido, porque foi extraído. Então a materialização você tira de um lugar para ir para o outro. Não é o duplo aqui, por isso que é materialização. Ela sai de um lado e vai para o outro. É importante observar, disse Hilário, a facilidade com que a energia ectoplásmica atravessa a matéria densa, porque o nosso companheiro, usando-a nos dedos, não encontrou qualquer obstáculo na transposição da parede. Então, olha que interessante. Ele materializou o indicador e o polegar, não precisou materializar a mão toda, e ele retirou. E aqui, Hilário observa que este companheiro fez isso em poucos minutos, que ele não teve dificuldade de ultrapassar as fronteiras vibratórias, como ele utiliza aqui, transposição da parede, porque é interessante que esta flor, temporariamente, ela teve que mudar o seu padrão energético, porque a flor, ela não poderia ultrapassar a parede física, porque ela estava na mesma dimensão. Então o espírito teve que fazer uma pequena modificação para atravessar a parede, voltando à sua constituição original e dando a cada membro que ali estava. Então olha que interessante este dado. Continua agora o orientador. Sim, comentou o instrutor, o elemento sob nossa vista é extremamente sutil e, aderindo ao nosso modo de ser, adquire renovada feição dinâmica. E se fosse o médium o objeto do transporte, transpassaria a barreira nas mesmas circunstâncias? Perfeitamente, desde que esteja mantido sob nosso controle, intimamente associado às nossas forças, porque dispomos entre nós de técnicos bastante competentes para desmaterializar os elementos físicos e reconstituí-los de imediato, cônscios da responsabilidade que assumem. Eu me lembro, eu não cheguei a conhecer, mas aqui em Itapira, quando eu cheguei, tinha uma médium, Dona Maria Bressan, que ela trabalhava num centro que ela criou chamado Nhaxica. E ali era um trabalho de materialização. Só que quando eu cheguei em Itapira já não era qualquer pessoa que entrava. Era um grupo de pessoas que vinham de São Paulo, de outros lugares, pessoas muito aquinhoadas. Mas fato é que eu tive a oportunidade de conversar com pessoas que participaram dessa atividade ao lado dela. E eles me contavam que a materialização era uma coisa fantástica. Por exemplo, uma vez, uma mesa muito grande, uma mesa de madeira reforçada, num dessas materializações caiu uma daquelas correntes de navio. E conforme aquela corrente de navio caiu, a mesa se arrebentou de tal peso. Uma outra vez materializou-se um caixão totalmente deteriorado, que foi trazido de alguma cova, trazida de algum cemitério. Então é o que ele está dizendo aqui. Quem não tem conhecimento, quem não se aprofundou nos estudos sobre materialização e ouve uma coisa dessa natureza, pode pensar que seja algo absurdo, mas não é. Nós precisamos estudar o fenômeno, ele tem um amplo e grande material, principalmente nas revistas espíritas. Nós temos no Brasil, tivemos dois grandes médios, que foi Mirabelle, em São Paulo, e no Rio de Janeiro, Peixotinho. Então tem livros sobre a materialização que eles idealizaram. É algo fantástico. Mirabelle, por exemplo, eu vi uma foto uma vez, ele sentado numa poltrona muito pesada, uma poltrona que era de madeira maciça, e ele ficava no ar, essa poltrona ficava no ar e girava com ele sentado a poltrona. Então nós percebemos, perguntam a Aulus, aqui nós vimos uma flor que veio do plano físico, desmaterializou temporariamente e materializou novamente para aparecer para as pessoas. Se fosse, por exemplo, o médium,
ele poderia fazer o mesmo processo? Sim, desde que estivesse sujeito a estes técnicos espirituais. Desde que estivesse sujeito a esta equipe que estava dando condições para que isso realizasse. Mas vamos continuar, que ainda tem muita coisa interessante para vermos neste capítulo. E sorrindo, você não pode esquecer que as flores transpuseram o tapume de alvenaria, penetrando aqui com semelhante auxílio. De idêntica maneira, caso encontrássemos utilidade num lance dessa natureza, o instrumento que nos serve de base ao trabalho poderia ser removido para o exterior com a mesma facilidade. As cidadelas atômicas, em qualquer construção de forma física, não são fortalezas maciças, qual acontece em nossa própria esfera de ação. O espaço persiste em todas as formações e, através dele, os elementos se interpenetram. Chegará o dia em que a ciência dos homens poderá reintegrar as unidades e as constituições atômicas, com a segurança dentro da qual vai aprendendo a desintegrá-las. Por isso que essas obras hoje saiu das prateleiras espíritas como religião e entraram nas prateleiras universitárias. Hoje, grandes universidades no mundo todo têm estudado essas obras e têm trazido uma grande contribuição. Quantas pessoas tiraram o curso de doutorado em cima desses ensinamentos que André Luiz trouxe na década de 40 e 50 do século passado? Aqui, por exemplo, tem algo que nós precisamos desenvolver. Já desenvolvemos e muito, mas precisamos desenvolver ainda mais. Ele vem falar do duplo. Nós precisamos estudar o que é o duplo. Tudo tem o duplo. Então nós precisamos nos adentrar essa nova seara, que é uma seara nova, para nós entendermos a questão das moléculas, da sua divisibilidade. Quando Kardec diz que as moléculas tinham divisibilidade, logicamente não havia ainda o respaldo científico, porque para todo o efeito naquela época, a molécula não era divisível. E Kardec já dizia que era divisível. Então nós começamos a perceber aqui realmente um estudo que poderia varar horas para o nosso entendimento. Logo após, os amigos presentes, sempre interessados em acordar os irmãos encarnados para realidades do espírito, acomodaram o médium, religando-o ao corpo carnal. O rapaz esfregou o rosto, estremunhado, contudo sob a atuação de passes calmantes, arrojou-se de novo à hipnose profunda. Então despertou-se o médium, não é? E ele então agora sentou de maneira acomodada, estava muito cansado, é natural, num esgotamento físico, não é? Eles deram um passe, mas ele de novo entrou numa hipnose profunda. O que aconteceu? Forças ectoplásmicas recomeçaram a surgir das narinas e dos ouvidos, revitalizadas e abundantes. Alguns companheiros passaram a compartimento vizinho, seguidos por nós. Nesse aposento, sobre pequeno fogão elétrico, grande balde de parafina fervente requisitava-nos a atenção. Então aqui nós vamos ver um fenômeno muito interessante. Se você for no Google e você vê materialização de mão, de cabeça, de perna, de braço, de flor, feita na parafina, é muito interessante esse trabalho. E eles então tinham também esse trabalho no final. Você vai conhecer um pouco o que é um trabalho, não é? Porque ali existia um fogão, como ele diz aqui, um fogão elétrico, grande balde de parafina fervente. Então nós vamos ver o que acontecia enquanto esse médium se encontrava sobre o efeito da hipnose e ainda doando ectoplasmia. Um amigo
de semblante simpático, cobriu a destra com a pasta dúctil, que emanava fartamente do médium, e materializou-a com perfeição, mergulhando-a logo após na parafina superaquecida, deixando aos componentes da reunião o primoroso molde como lembrança. Então aqui nós vimos, né? Aqui nós temos que estudar bem essa parte para a gente não cometer equívoco, né? Um amigo de semblante simpático, isso no mundo espiritual, cobriu a destra com a pasta dúctil que emanava fartamente do médium e materializou-a com perfeição. Então nós vamos ver aqui, não é, que foi materializado algo para que todos pudessem ver, mergulhou aquela materialização que eles fizeram, o efeito, colocou-se dentro daquela parafina e tirou. E ficou automaticamente aquela imagem na frente de todos, e isso, logicamente, vai ficar no final da reunião, aquele molde que foi colocado em forma de lembrança para todos eles. Uma jovem que nos saudou cordial trabalhou igualmente o ectoplasma, modelando 3 flores, que submersas no vaso ficaram depois em mesa próxima para os assistentes, à guisa de doce recordação daquela noite de tolerância e carinho. Então agora uma jovem pegou aquela energia ectoplásmica, que é energia, que é fluido, ela então mergulhou naquela parafina, que ela queria fazer as flores, ela mentalizou as flores, fez com que a ectoplasmia fosse moldado as flores no plano espiritual, só que agora ela queria materializar essas flores. Então ela colocou naquela parafina quente e ali então todos puderam ver a materialização de 3 flores. Lógico que aqui nós estamos vendo os 2 bastidores, André. Lógico que as pessoas que estão encarnadas não estão vendo essa parte espiritual. Não estão vendo essa jovem, muitas vezes não está vendo o que ela está formulando das flores. Muitos não têm condições para isso. Vê apenas a flor se materializar sobre os seus olhos. Afeiçoados da casa, trouxeram do exterior diversas conchas marinhas, em que se viam delicados perfumes que se volatizaram no recinto em vagas deliciosas. Então um grupo de espíritos foram à beira-mar, pegaram essas conchas marinhas, usando toda a ectoplasmia do médium, vamos relembrar isso, e trouxe para colocar sobre a mesa para que todos pudessem ver também esse trabalho. Reparando que os tarefeiros espirituais submetiam o instrumento medianímico a complicadas operações magnéticas, através das quais a substância materializante era restituída ao corpo físico, inteiramente purificada, crivamos o instrutor de questões e perguntas. Realmente, todas as pessoas na Terra possuem consigo a energia que examinávamos? Seria lícito esperar no futuro mais amplas manifestações dela? Essa força era invariavelmente influenciável ou, em alguma circunstância, conseguia organizar-se por si? Antes que August dê a resposta, nós vamos ver que o trabalho foi desviado. A verdade é essa. A materialização de flores na parafina, de um rosto na parafina, das conchas que se materializaram sobre a mesa, tudo isso, a enfermeira que se materializou para socorrer os enfermos que ali foram, né? Tudo isso é importante. Mas, logicamente, o mais importante não estava sendo feito, que era o trabalho da enfermeira espiritual, usando da ectoplasmia do médium, com o auxílio da equipe de trabalho encarnado, para que pudesse auxiliar no trabalho de cura.
Vocês já pararam para imaginar quantas curas poderiam ser feitas num trabalho dessa magnitude se todos estivessem preparados? Então fazia-se o trabalho de materialização para que as pessoas pudessem se despertar. Era isso que Aulus explicou até agora, mas ele vai continuar esse esclarecimento. Aulus deixou aos demais obreiros as medidas atinentes à face terminal dos trabalhos e elucidou. O ectoplasma está situado entre a matéria densa e a matéria perispirítica, assim como um produto de emanações da alma pelo filtro do corpo, e é recurso peculiar não somente ao homem, mas a todas as formas da natureza. Em certas organizações fisiológicas especiais da raça humana, comparece em maiores proporções e em relativa madureza para a manifestação necessária aos efeitos físicos que analisamos. É um elemento amorfo, mas de grande potência e vitalidade. Pode ser comparado à genuína massa protoplásmica, sendo extremamente sensível, animado de princípios criativos que funcionam como condutores de eletricidade e magnetismo, mas que se subordinam invariavelmente ao pensamento e à vontade do médium, que os exterioriza, ou dos espíritos desencarnados, ou não, que sintonizam com a mente mediúnica, senhoreando-lhe o modo de ser. Infinitamente plástico, da forma parcial ou total às entidades que se fazem visíveis aos olhos dos companheiros terrestres ou diante da objetiva fotográfica da consistência aos fios, bastonetes e outros tipos de formações visíveis ou invisíveis nos fenômenos de levitação e substancializa as imagens criadas pela imaginação do médium ou dos companheiros que o assistem mentalmente, afinados com ele. Exige-nos, pois, muito cuidado para não sofrer o domínio de inteligências sombrias, de vez que, manejado por entidades ainda cativas de paixões deprimentes, poderia gerar clamorosas perturbações. Então aqui é um comentário longo de Aulus falando que o ectoplasma, se tivermos que situar ele em algum lugar, ele está entre a matéria densa e a matéria perispirítica. É interessante que ele não fala que é nem matéria densa nem matéria perispirítica, está no meio termo. Aqui também, André, nós podemos dizer que dos 7 corpos, né, a ectoplasmia sai um dos corpos que é o nosso sistema nervoso. Aí ele também aqui nos fala a respeito, por exemplo, que em certas organizações fisiológicas na raça humana facilita a sua produção, que é o caso deste jovem, foi o caso de Mirabelle, foi o caso de Peixotinho. William Crookers, por exemplo, estudou a médium Florence Cook, que incorporava, ou melhor, que materializava o espírito de Kate King. Nós vemos que Eusébia Palladino, também uma médium italiana, foi extraordinária. Nós vimos que Ernesto Bozano também estudou na época de Kardec este tipo de fenômeno com médiums da Europa. Então nós sempre tivemos bons médiums nesta área. Bons médiums não significa espíritos evoluídos moralmente, como nós já vimos ao longo deste capítulo. É interessante, né? Dos 4 reinos que nós estudamos de maneira bastante ampla no Livro dos Espíritos, nós vamos ver que um deles é inorgânico, que é o reino mineral. Depois nós temos os reinos vegetais, animais e hominais, dos quais todos eles têm a sua forma perispirítica. Isso quer dizer, esses 3 reinos, e ele explica aqui, podem produzir fenômenos. Lógico que o homem se destaca
Porque dos três, quem tem o pensamento contínuo é o homem. Mas os três, dentro da criação divina, também por ter forma perispirítica e ter corpo, podem produzir determinados fenômenos. Olha, André, quanto que nós temos que avançar no campo da biologia, no campo da ciência, para entender todo esse processo. Então aqui Aulus nos dá uma aula, fechando este capítulo, ainda temos um pouco mais de leitura, ele deu uma verdadeira aula em torno do ectoplasma. Agora dando continuidade à leitura, e apontando o mediador que despertava sonolento, enunciou: nosso amigo, polarizando as energias do nosso plano, funciona como entidade maternal, de cujas possibilidades criativas os espíritos materializados totalmente, ou não, retiram os recursos imprescindíveis às suas manifestações, sendo, a prazo curtíssimo, autênticos filhos dele. Então nós vemos aqui que nesse caso, né, o médium tem condições de ter uma energia abundante no campo da ectoplasmia. A equipe espiritual também aproveita esse momento para desenvolver em conjunto todo esse trabalho. Eu acho interessante quando ele diz aqui sobre a comparação que ele faz no campo da entidade maternal. Então ele faz essa comparação, né, mostrando que há um trabalho de envolvimento maternal, aquele carinho, aquele amor, não estão preparados devidamente como deveriam estar, mas há um embrião de uma necessidade de trabalho em que está, de maneira singela, permitindo que os trabalhos possam ocorrer. Assinalando a conceituação, Hilário falou entusiástico. Isso dá a entender que nas forças geradoras extravasadas do médium e dos cooperadores de nossa esfera, poderemos surpreender, igualmente, os princípios fundamentais da genética humana, em figurações que a ciência terrena ainda não conhece. Sim, sem dúvida, confirmou o assistente, os princípios são os mesmos, embora os aspectos sejam diferentes. O futuro nos reserva admiráveis realizações nesse ponto. Trabalhemos e estudemos. Então aqui, André, ele já está partindo praticamente para o final, né, da sua conceituação, da aula que ele deu não apenas para André Luiz, também para Hilário Silva e para todos nós, mas aqui ele destaca aquilo que você ouve nós falarmos durante todo o tempo. Quando a ciência assimilar esses conhecimentos, nós vamos dar um grande salto para podermos compreender o que é viver num mundo de duas dimensões, a dimensão física e a dimensão espiritual. E nós percebemos que desse livro, até hoje, mais de 70 anos se passaram, e nós percebemos que realmente é verdade. A ciência já avançou bastante, mas ainda pouco, perante aquilo que ela tem que avançar. Avançou bastante comparando com aquela época que a ciência era praticamente quase que nada. Mas o que avançou-se é muito pouco, e se compararmos com tudo aquilo que ainda ela tem por descobrir diante das leis da natureza. Estamos diante de um estudo fabuloso. Lógico que demos apenas algumas pinceladas sobre esse assunto. Ele precisa ser mais exaustivamente explorado, mas dá para nós termos uma ideia desse material belíssimo que nos trouxe Aulus. Nossas disponibilidades de tempo, contudo, haviam terminado, e por isso Aulus encerrou a notável conversação, convidando-nos a voltar. Então nós vemos que aqui se encerra, definitivamente o capítulo,
E realmente eu gostaria até, antes de passar para o nosso querido André Luiz, até pedir desculpas se, por exemplo, alguma definição que nós demos não está diante da verdade que Allan Kardec traz para todos nós. Por quê? Porque nós somos criaturas ainda imperfeitas, somos pequeninos, estamos aqui com uma vontade de estudar e de nos preparar para sermos uma criatura melhor no amanhã, sabedor que nós ainda somos criaturas ignorantes, sabedor que nós ainda precisamos avançar em muito. Se porventura nós nos equivocamos em algum ponto de vista, tenha você a certeza que foi por ignorância e não por má fé. É isso mesmo, né, André Luiz? Sem dúvida. Estamos procurando dar o nosso melhor, porém André Luiz é muito avançado para as nossas parcas percepções de matéria e de espírito, mas ousamos ler e interpretar o que este grande médium nos deixou através deste espírito amigo. Neste vídeo você pode nos ajudar e muito. Emmanuel dizia que a maior caridade que pode fazer pelo Espiritismo é a sua divulgação. Como é que você pode divulgar esse programa? Compartilhando, convidando seus amigos do Centro Espírita para conhecerem a TV A Caminho da Luz. Se você assistir simplesmente, achar tudo muito bonito, achar tudo muito interessante, mas não propagar, dificilmente amigos da tua convivência chegarão até nós. Então você pode ser uma pessoa que estará convidando diretamente outros a estudarem conosco. Aqui neste canal é muito importante também a interação conosco. Seu like é fundamental, seu comentário no vídeo é fundamental, a sua inscrição no canal é fundamental, habilitar as notificações. São pequeninas ações que modificam a nossa realidade. Então eu gostaria de te convidar a interagir mais com o canal. Quanto mais interação o canal tiver, melhor será. E também temos um WhatsApp, que você pode mandar suas perguntas, dúvidas, ou seu nome e a sua cidade e pedir para fazer parte da lista de transmissão, como o Dr. Adroaldo pede para reafirmarmos sempre. Tudo que fazemos pela TV, pelo WhatsApp, pelo CEPAC é gratuito. Então você pode entrar em contato conosco gratuitamente. O nosso WhatsApp é 19 997 78 2794 e todos os dias receberá 1, 2 mensagens espíritas, novidades da TV e novidades do CEPAC. Queridos amigos, nós vamos encerrando mais esse programa, agradecendo a sua presença. O programa Estudando as Obras de André Luiz, o livro Nos Domínios da Mediunidade. Agradecemos a sua presença, não esqueça de dar o seu like, o seu joinha, ele é muito importante para a nossa página. Vamos ficando por aqui. Que Jesus nos abençoe, nos proteja e até o próximo programa. Até o próximo programa.